Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde, uma alegria grande falar no jornal, especialmente de um tema tão bacana. Deputado, essa é a semana de conscientização sobre o autismo, né? Sim. O senhor é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e durante toda essa semana estão sendo realizadas ações aqui no Parlamento Fluminense para lembrar essa data, né? Isso, o autismo ele foi recebido pela comunidade do mundo inteiro, como comunidade médica, como uma importante missão de conscientização da população de que o autismo não se trata de uma doença mental, e sim uma deficiência intelectual que precisa de cuidados e tratamentos específicos. A ONU reconheceu o dia 2 de abril e essa semana toda como uma semana mundial de conscientização. Há dados, por exemplo, nos Estados Unidos, que para cada 68 crianças nascidas, nasce uma criança com autismo. Os dados são alarmantes. Então é preciso política pública para atender não só o diagnóstico precoce dessa criança, mas também atender os pais, a família, porque é muito difícil lidar com uma deficiência que aparentemente você não encontra, porque uma criança com autismo tem preservadas as suas atribuições físicas, mas que vai desenvolver toda uma ressocialização a partir de uma política pública efetiva. Deputado, o senhor falou dos dados alarmantes, né, das condições cada vez mais propícias, talvez, para que esse tipo de síndrome se desenvolva, mas ainda é uma questão de invisibilidade na sociedade, né? Ainda é um transtorno que não é conhecido, nem na comunidade médica, muito menos na sociedade, né, deputado? A invisibilidade, ela é natural para quando as pessoas, de uma forma, por ignorância do processo, não convivem com um sistema. Hoje a gente não sabe dizer exatamente se há 20 anos ou 30 anos atrás nasciam menos autistas ou se eles estavam escondidos, por várias razões, por conta principalmente da falta de atendimento local para atender, ou mesmo por vergonha, por preconceito e por um peso enorme das famílias de lidar com isso. Hoje, graças às mídias sociais, graças a médicos que resolveram falar do tema, graças a, inclusive, alguns veículos de comunicação que, em grandes horários nobres, começaram a falar do tema, de um modo geral, todo mundo, pelo menos, conhece um pouco do que é, já ouviu falar da palavra autismo, já veste azul quando comemora a questão do autismo, que é a cor oficial, né, para discutir o tema. Agora, ainda há muito a fazer. Saúde, por exemplo, há pouquíssimo tempo atrás se definiu que autismo não é doença mental, é deficiência. Então, demorou muito para a classe médica entender que precisa se preparar para atender esse público. E não é simples, não é um médico de 30, 40 anos de medicina que vai estar pronto para atender um público que ele até anteontem estava tratando com medicina medicamentosa. Estava dopando criança e hoje você pode, por exemplo, tratar criança com autismo com musicoterapia. Então, são sistemas que precisam se adequar para isso, precisamos preparar os profissionais. Deputada, a gente já volta a conversar sobre esse tema, eu vou pedir licença ao senhor, e nós vamos ao plenário com a repórter Malva Abreu, que conversa com mais um deputado na tarde de hoje. Boa tarde, Malva. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. A presidente da Comissão de Segurança da Alerj, deputada Marta Rocha, participou ontem de uma reunião no Palácio Guanabara com o governador e representantes dos sindicatos de policiais civis que estão em greve desde o dia 20 de janeiro. A parlamentar cobrou de Luiz Fernando Pezão um calendário para os pagamentos do 13º salário, do RAS e do Sistema Integrado de Metas que ainda não foram pagos aos policiais. Deputada, infelizmente não se chegou a um acordo nessa reunião. O governador alega que enquanto o plano de recuperação fiscal não for aprovado, ele não pode assumir nenhum compromisso. Eu queria, em primeiro lugar, destacar que também estiveram nessa reunião o deputado Flávio Bolsonaro, o deputado Zaqueu e o deputado Gustavo Tutuca. Lamentavelmente, ainda que a gente agradeça ao governador por ter nos recebido, nós saímos de lá com uma sensação de desalento, porque não há qualquer solução que seja colocada pelo governo do Estado. O governo do Estado insiste em dizer que a solução desse problema só se dará com um plano de recuperação fiscal. Segundo o governador, há uma possibilidade desse plano entrar em pauta no Congresso Nacional, precisamente na Câmara dos Deputados, ainda esta semana, e provavelmente em sendo aprovado na semana que vem, indo para o Senado. Mas eu acho que é muito pouco
que a resposta que seja dada pelo governo seja única e exclusivamente se valer de uma causa externa ao governo. Então, isso efetivamente deixou todos os servidores, as representações classistas, exatamente sem uma perspectiva até de encerrar a greve. Eu quero lembrar aqui que, ainda que o governo diga que o tratamento dado aos servidores policiais é um tratamento diferenciado, mas assim o deve ser, porque é a segurança pública uma política estruturante. Então, eu tenho que tratar de forma desigual os desiguais. Mas eu espero que no próximo encontro, já previamente agendado para daqui a 15 dias, a gente possa ter uma outra resposta por parte do governo do Estado. Mas a deputada teve uma vitória hoje. A partir de agora, autores de agressão domiciliar, ou doméstica ou familiar contra a mulher passarão a ser multados. Deputada, o projeto de lei que é de autoria da senhora foi sancionado pelo governador e agora virou lei. Foi muito bom que ainda no mês de março esse projeto tenha sido aprovado e sancionado pelo governo. O que nós pretendemos aqui é uma nova modalidade de punição, lembrando aqui que não acabou a pena de prisão. Não é isso que se deseja. O que se deseja é o ressarcimento ao Estado do custo gasto com a mulher vítima de violência doméstica. Exemplo claro, ela procura o posto de saúde, ela vai à delegacia, ela é encaminhada à perícia, é acionada uma ambulância para socorrer. Então, o que o Estado vai fazer através dessa multa é ter esse custo ressarcido. É uma nova modalidade de punição, lembrando sempre que permanece a possibilidade do auto de prisão em flagrante, a possibilidade da prisão, inclusive da prisão preventiva. Obrigada, deputada. Agora é com você, Natália. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, estamos na semana de conscientização sobre o autismo e é importante que sejam desenvolvidas políticas públicas, principalmente para o diagnóstico precoce, para ajudar essa família que precisa muito se estruturar para o tratamento dessa criança. Exatamente. Né? Eu apresentei um projeto de lei que fala disso. A importância da criação de um programa de diagnóstico precoce que comece na saúde da família, que comece nas clínicas da família, que atinja especificamente uma pesquisa que cria a possibilidade dos pais falarem e, obviamente, a criação dos centros específicos de tratamento, de diagnóstico precoce e também de prognóstico, ou seja, de tratar depois desse diagnóstico. E é importante que haja um censo, um segundo projeto que a gente apresentou, para que haja uma identificação dessas pessoas no Rio de Janeiro. Quantas pessoas hoje, quantas famílias precisam desse diagnóstico e precisam dessa política pública. É fundamental que o Estado faça isso até para poder viabilizar o tratamento necessário. Deputado, você falou dessa questão, né, do diagnóstico e do prognóstico. É importante esclarecer também que existem níveis diferentes de autismo. A gente tem um caso clássico, né, o jogador Messi, que tem um tipo mais brando, vamos dizer assim, da doença, né? Talvez seja o único caso em que as pessoas tenham maior conhecimento, né? Ele de forma muito bacana, muito bonita, ele se expôs para a sociedade e disse isso. Eles chamam de síndrome de aspecto do síndrome de Asperger, que é um autismo mais leve. Veja, todos os aspectos, o autismo em todos os seus aspectos, eles têm muitas especificidades e muitas dificuldades, mas também muita beleza, se as aptidões forem desenvolvidas. Como, por exemplo, nós vamos ter autistas com QIs elevadíssimos, com potenciais artísticos sobre-humanos. Nós vamos encontrar autistas, por exemplo, que têm domínio de 4, 5, 6 idiomas. Autistas que cantam, que tocam instrumentos, que, enfim, têm capacidade de memória intelectual que vai invejar qualquer grande estudioso. Portanto, o autismo, ele, apesar da sua o seu déficit comportamental, ele pode, se ressocializado uma política pública efetiva, pode trazer benefícios enormes para aquele cidadão e para a sua família. Deputado, por isso é tão importante tratar não só a família, não só essa criança, não só a família, mas também a sociedade para acolher essa pessoa, né? O autismo, como eu disse, você falou, usou uma palavra, invisibilidade. Você pega uma família que anda com uma criança autista no shopping, você pode encontrar, por exemplo, pessoas que olhem para aquela criança e dizem: nossa, ela está gritando, como ela é mal educada, como seus pais não sabem cuidar daquela criança. São permissivos. É preciso que haja um ar de sensibilidade, no sentido de dizer, será mesmo que ela é mal educada ou ela pode ter autismo?
Que nessa semana a gente possa também se conscientizar. Da próxima vez que eu estiver num restaurante e perceber uma criança com uma atitude comportamental diferente daquilo que eu julgo ser normal, que eu tenha caridade, né? Caridade de olhar com outro olhar. Não é da questão da educação. Pode até ser que sejam mal educados, mas vamos pressupor que de bem aquele que está recebendo a informação? Não, não é. Pode ser que ela seja uma criança, uma família com autismo. Vamos tratar com benevolência, com solidariedade, com amor, porque afinal de contas o preconceito morre naquele que está sentindo, naquele que vai agir de forma equivocada. Né? Deputado, o senhor falou da questão, né, que a maioria das crianças que apresentam esse tipo de transtorno, né, você não consegue ver, não tem nenhuma característica física que indique que essa criança tem esse tipo de deficiência, né, que hoje a gente pode chamar dessa forma, porque eles passaram a ser incluídos e ter os mesmos direitos das pessoas que têm deficiência física, né, deputado, ou mental, por exemplo. A lei municipal, eu sou autor, quando eu era vereador em 2004, da lei municipal que determina que o autismo ele deve ser considerado com deficiência. E foi um movimento que nasceu do coração de um pai, chamado Ulisses, e seu filho Rafael. E hoje nós temos a lei berencipiana, que é uma lei federal, portanto, o autismo é considerado pessoa com deficiência. Dando só um exemplo importante. Se o autismo não é deficiência, ele não tem direito a passe livre. Olha, imagine vocês um pai que precisa levar seu filho para reabilitação, para um tratamento, se ele é de baixa renda, ele não tem direito ao passe livre se o autismo for considerado doença mental. E o doente mental ele é tratado muitas vezes de forma medicamentosa, intravenosa, dolorida. O autista precisa de um lugar lúdico, de um lugar que o faça reviver dentro do seu mundo uma nova perspectiva, para que ele possa se ressocializar. Ecoterapia, musicoterapia, game terapia, agora já é mais moderno ainda, game terapia, e outras atividades que podem ajudar. Por isso que a gente está agora pedindo que todo mundo se vista de azul nessa semana. A gente está fazendo um movimento aqui na Assembleia que para na próxima quinta-feira todos os deputados venham pelo menos de gravata azul e as deputadas de vestido azul. Já solicitamos ao presidente que ilumine a casa de azul no dia 2, no dia 3, para que todo mundo que passe na rua se conscientize desse grande ato que é mostrar para as pessoas que nós todos somos iguais. Nosso coraçãozinho agora tem que ser azul essa semana. Deputado, e essa questão também de não ser visível o tipo de deficiência, mais uma vez a gente volta na questão dos pais, né, dos responsáveis por essa criança, porque às vezes as famílias demoram muito a descobrir que a criança tem um transtorno e durante todo esse tempo essa família fica completamente desestruturada para receber os cuidados necessários com essa criança. Vamos dar dois exemplos. Quando, por exemplo, você descobre que o seu filho tem uma deficiência muito conhecida das pessoas, que é a síndrome de Down. É óbvio que quando você recebe essa informação, há o que eles chamam, os pais, já testemunhando, não são palavras minhas, há um momento do luto. Não porque a criança vá gerar algum problema, mas porque, obviamente, não esperava que seu filho viesse com alguma deficiência, seja uma síndrome ou uma deficiência física. Mas naquele momento, quando a mãe e o pai recebem aquela criança com síndrome de Down, ela é visível, está ali. Eu recebi aquela criança e agora eu vou precisar lidar com essa nova fase, eu vou precisar me preparar para esse novo mundo. Quando eu recebo a minha filha, o meu filho com uma paralisia cerebral, eu olhei talvez uma microcefalia, por mais difícil que seja enfrentar, está ali, eu consigo ver. Agora imagina você, recebe uma criança, leva para sua casa, ela desenvolve, quando chega com 1, 2 aninhos, ela simplesmente olha para você e não te reconhece mais. Toda a tua expectativa paterna e materna que girava em torno daquele primeiro ano, desabam na frente da mãe e do pai. E aí a mãe olha e diz, e agora, faço o quê? E não tem rede preparada para atender, eu não sei onde levar meu filho. E em alguns casos, 70%, 80% dos casos, das mães de baixa renda, os pais abandonam a família e fica só a mãe atendendo aquela criança, o que é cruel demais. Então, hoje tratar o autismo não é tratar a criança. Além de tratar a criança, o adulto, o adolescente, é tratar a família, o coração daquela mãe. É por isso que política pública para autismo tem que ser política pública para a família, para o indivíduo, né, integrada, não pode ser só para a pessoa. Deputado, o senhor falou, né, das iniciativas da casa, a expectativa de que ela venha a ser iluminada de azul, que os deputados usem a cor do movimento. Já estou de azul hoje, vou de azul amanhã, mas eu vou pedir para todo mundo quinta-feira vir de azul. E no próximo dia 2 vai ser feito também um evento para marcar a data, né? E no Leblon, uma caminhada do autismo, inclusive o movimento Down vai participar junto também, promovido pelo Mundo Azul, um dos movimentos mais bonitos, criado por pais, são os pais do Mundo Azul.
e vamos participar dessa atividade que vai acontecer no Leblon. Uma caminhada bonita, é sempre muito bonito, venha participar conosco, traga a sua família. E na segunda-feira nós teremos um evento no Cristo Redentor. À noite será iluminado de azul a partir das 18 horas. Quem estiver acompanhando o Rio de Janeiro, segunda-feira, fique ligado, nosso Cristo Redentor estará todo de azul para receber e promover esse dia tão importante de conscientização da luta, né, pelo aqueles que têm aspecto autista. Deputado, quero te agradecer muito pela sua presença aqui no agradeço, Jornal da Alerj. Muito obrigado. O Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. Você pode acompanhar tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense na segunda edição do Jornal da Alerj, às 9h30 da noite. Daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde, ao vivo aqui pela TV Alerj, você acompanha a votação dos projetos no plenário. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da ordem do dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.